Este vídeo é uma verdadeira viagem pela história do automobilismo brasileiro, olhando com atenção para um dos carros de corrida mais icônicos já produzidos no Brasil e o que ele representa em termos de desempenho, engenharia, custo e legado. A imagem que estamos vendo mostra um momento clássico dos anos dourados da Fórmula 1, com um carro da equipe brasileira Copersucar Fittipaldi alinhado nos boxes, cercado por mecânicos, fotógrafos e toda a atenção que só uma corrida de alto nível consegue transmitir. Esse carro não é apenas uma máquina de corrida, ele é um símbolo do sonho brasileiro de competir de igual para igual com as maiores equipes do mundo. Quando falamos de desempenho, é importante entender o contexto da época. Os carros de Fórmula 1 dos anos 70 eram extremamente leves, agressivos e exigiam muito do piloto. O modelo da Copersucar Fittipaldi utilizava um chassi de alumínio monocoque, projetado para ser rígido e ao mesmo tempo leve. Isso ajudava diretamente na estabilidade em curvas de alta velocidade, algo essencial em circuitos rápidos como Interlagos, Silverstone ou Monza. O peso reduzido permitia melhor aceleração e frenagem, mesmo com pneus mais estreitos do que os usados atualmente. O motor, geralmente um Cosworth DFV V8, era o coração dessa máquina. Com potência na faixa de 480 a 500 cavalos, ele entregava uma resposta brutal para a época. Esse motor era conhecido pela confiabilidade e pela facilidade de manutenção, o que ajudou equipes menores, como a brasileira, a competir com gigantes do esporte. Em termos de desempenho puro, o carro conseguia acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 2,5 segundos, números impressionantes até mesmo para padrões modernos. A aerodinâmica também merece destaque. Observando o carro, vemos asas simples, porém extremamente funcionais. Nada de túneis complexos ou asas gigantes como nos carros atuais. Tudo era mais direto, mais mecânico. A dianteira baixa e a asa frontal reta ajudavam a manter o carro colado ao chão, enquanto a traseira trabalhava para equilibrar a pressão aerodinâmica. Isso exigia um acerto muito preciso, pois qualquer erro podia comprometer completamente o comportamento do carro na pista. Agora, falando de desempenho em corrida, o grande desafio dos carros brasileiros dessa época era manter consistência ao longo de toda a prova. Em classificações, muitas vezes o carro mostrava velocidade suficiente para brigar no meio do grid. Em corridas longas, fatores como desgaste de pneus, consumo de combustível e confiabilidade mecânica faziam toda a diferença. Mesmo assim, a equipe conseguiu resultados respeitáveis, mostrando que o Brasil tinha capacidade técnica para desenvolver um carro competitivo no mais alto nível do automobilismo mundial. Quando entramos no assunto de preços, precisamos separar duas realidades: o custo na época e o valor atual. Nos anos 70, desenvolver e manter um carro de Fórmula 1 já era extremamente caro. Estima-se que um chassi completo, pronto para correr, custasse o equivalente a alguns milhões de dólares em valores atualizados. Para uma equipe brasileira, isso representava um investimento gigantesco, envolvendo patrocinadores fortes e muito esforço técnico. Hoje, o valor histórico desse carro é ainda maior. Um modelo original da Copersucar Fittipaldi, em bom estado e com documentação, pode facilmente ultrapassar a marca de 2 a 4 milhões de dólares em leilões internacionais. Não é apenas um carro de corrida, é uma peça de museu, um item de colecionador disputado por apaixonados por Fórmula 1 e pela história do automobilismo brasileiro. O preço reflete não só o desempenho, mas também a raridade e o significado cultural desse projeto. Comparando com carros de corrida brasileiros mais modernos, vemos uma evolução enorme em tecnologia, mas o espírito continua o mesmo. Hoje, carros de categorias como Stock Car Brasil ou Fórmula 4 utilizam materiais compostos, telemetria avançada e sistemas eletrônicos sofisticados. No entanto, nenhum deles carrega o mesmo peso simbólico de um carro que representou o Brasil diretamente na Fórmula 1 como construtor. Em termos de custo-benefício, claro que esse tipo de carro não é feito para ser analisado como um veículo comum. Ele não é prático, não é confortável e nem foi pensado para a economia.
Tudo nele gira em torno da performance máxima. Cada peça, cada parafuso, existe com um único objetivo: ganhar tempo na pista. E é exatamente isso que o torna tão fascinante até hoje. Outro ponto importante é o impacto desse carro no automobilismo nacional. Ele inspirou gerações de engenheiros, mecânicos e pilotos brasileiros. Mostrou que o Brasil não era apenas um país de grandes pilotos, mas também de capacidade técnica e criativa. Esse legado continua vivo em projetos atuais, tanto nas pistas quanto na indústria automotiva nacional. O som do motor, o cheiro de combustível, a vibração do chassi e a agressividade visual fazem desse carro uma verdadeira obra de arte sobre rodas. Mesmo parado, como vemos na imagem, ele transmite velocidade, tensão e competição. É o tipo de máquina que não precisa estar em movimento para contar uma história inteira. No fim das contas, analisar o desempenho e o preço desse carro é também analisar um capítulo inteiro da história do Brasil no automobilismo. Um capítulo feito de coragem, inovação e paixão por corrida. Um carro que pode não ter dominado campeonatos, mas conquistou algo talvez ainda mais importante: respeito mundial e um lugar eterno na memória dos fãs de velocidade.